E eu quero, irmãos, convidar vocês então para a gente ir para a palavra de Deus. Vamos meditar um pouco nessa noite aqui no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos lá? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. E a gente vai ler aqui do versículo 1 até o 12. João, capítulo 3, do versículo 1 até o 12. Se você encontrar, fique de pé, como tem sido aí o nosso costume, né? Para que nós possamos aqui fazer a nossa leitura. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém. Feche seus olhos aí comigo um pouquinho, vamos orar. Senhor, mais uma vez entramos na Tua presença com gratidão no coração. Obrigado, Pai. Obrigado desde já pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui hoje para estudar a Tua palavra, para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Queremos Te apresentar, meu Deus, essa palavra que foi lida, mas também Te apresentamos a nossa vida, porque o Senhor sabe aquilo que a gente precisa ouvir. O Senhor sabe aquilo que a gente tem necessidade de aprender, de entender, e eu Te peço, ó Deus, nessa noite, vem falando com cada um de nós aqui nesse lugar, vem derramando aqui o Teu poder, vem derramando aqui a Tua graça, para nos instruir, e para que a gente possa, ó Deus, de hoje para frente ser um crente cada vez melhor do que a gente tem sido. Que assim como o sol vai nascendo, vai, ó Deus, seguindo o seu trilho até se tornar um dia perfeito, que assim também a nossa vida possa refletir a Tua graça, possa refletir a Tua presença, e que nós possamos dia após dia sermos aperfeiçoados no Teu poder e no Teu amor. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Bem, meus irmãos, estamos nessa sequência de mensagens, dessa vez falando sobre o Espírito Santo. E nessa noite quero meditar com vocês o seguinte tema: Espírito Santo, o regenerador. A gente já falou aqui do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A gente falou aqui semana passada do Espírito Santo, o convencedor. E agora a gente continua nesse caminho da salvação, falando do Espírito Santo como aquele que faz a obra da regeneração. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que significa isso, né? Mas a gente fez a leitura de João capítulo 3. E esse texto é um texto muito interessante. Ele começa contando pra gente aqui sobre um homem chamado Nicodemos,
Um homem que a Bíblia relata para nós que ele era um príncipe dos judeus, né? Ou seja, um líder, né? A palavra no texto original lá tem a ver com a ideia de alguém que tinha um cargo de liderança, um cargo de proeminência na religião dos judeus, que nós acreditamos aqui que seja a religião dos fariseus, né? Era a principal religião dos judeus daquele tempo lá. Mas ele era então alguém que tinha um cargo de liderança lá dentro. E a gente sabe que os fariseus, eles muitas vezes olhavam para Jesus com muito preconceito. Eles olhavam para aquilo que Jesus vinha fazendo em toda a sua obra e criticavam Jesus o tempo todo. Tentavam encontrar em Jesus alguma coisa errada para acusar Jesus de blasfêmia, para levar Jesus para ser preso ou até morto. Eles detestavam Jesus. Mas, gente, quando Jesus passava e levava a sua luz, levava a sua glória, levava a sua graça, eu fico imaginando às vezes, né, que muito mais do que palavras que Jesus dizia, talvez o próprio olhar de Jesus, a própria serenidade do olhar de Jesus já era poderosa o suficiente, sabe? Para penetrar lá no íntimo da pessoa e mostrar que ela precisava daquele ser que era muito mais do que um homem, né? Que é o próprio Deus encarnado. Mas os fariseus tinham esse problema com Jesus, eles não gostavam de Jesus. Tentavam fazer de tudo para queimar a reputação de Jesus, para acusar Jesus de heresia, de blasfêmia, para que ele então sofresse alguma punição. Mas ao mesmo tempo, essa mensagem de Jesus ia salvando pessoas. Enquanto de um lado tinha opositores, do outro lado tinha gente sendo alcançada, tinha gente sendo salva, sendo curada, recebendo milagres. E um desses homens dos fariseus aqui, ou dos judeus, né, mas eu acredito que seja dos fariseus, ele percebe essa obra de Deus por meio de Jesus. Tem até um momento aqui que ele vai falar com Jesus, que ele fala, olha, esse monte de coisa que o senhor está fazendo aí, dá para perceber que tem que ser de Deus, né? Ou seja, o Senhor é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com essa pessoa. Então Nicodemos, diferentemente dos outros judeus, tem um pouquinho de temor no coração. Ele olha para as obras de Jesus, ele ouve os discursos, né, do pessoal da religião dele criticando Jesus, mas ele, quando vê aquela obra, quando vê a seriedade de Jesus, quando vê o amor de Jesus pelas pessoas, ele pensa, não pode ser esse herege que eles estão dizendo que ele é. Ele não pode ser esse blasfemador que o pessoal está acusando que ele é. Pelo contrário, ele deve ser alguém muito sério, deve ser alguém muito importante, que Deus mandou para poder trazer realmente essa obra de salvação do nosso meio. Eu preciso conversar com ele. Só que a gente tem aqui o seguinte, nesse relato de João 3. A gente tem o seguinte, um relato de alguém que ainda não conhece Jesus. Conhece Jesus de vista. Conhece Jesus de ouvir falar, mas ainda não conhece Jesus intimamente. Ainda não experimentou essa regeneração que a gente já adiantou aqui no tema da mensagem. Ainda não experimentou isso. Paulo chama essas pessoas que ainda não nasceram de novo, Paulo chama essas pessoas de homem natural. E Paulo explicou para a gente que o homem natural não entende as coisas de Deus. É isso que está acontecendo. Nicodemos é um homem natural, ainda não tem o Espírito Santo na vida dele, ainda não tem Jesus, né, dentro da vida dele, do coração dele. Ele só acredita que Jesus existe. Como muita gente hoje, a gente sabe que está na mesma situação. Jesus existe, mas não anda com Jesus, não tem Jesus no seu coração de verdade. Mas esse homem então tomado, claro que pelo incômodo do Espírito Santo, né, porque esse negócio que bate na consciência, que a gente viu semana passada, né, no Espírito Santo como o convencedor, isso não é a nossa consciência, isso é o Espírito Santo tocando no nosso coração. Então o Espírito Santo estava tocando no coração aqui de Nicodemos. Não tem essa afirmativa, mas a gente sabe que é assim que acontece. Que a Bíblia revela que esse é o caminho da salvação. O Espírito Santo toca no nosso coração. Mostra pra gente que a gente precisa de Jesus. E esse homem, então, percebendo isso, o que ele faz? Ele, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, vai procurar Jesus. Só que é o seguinte, esse homem tinha um cargo importante na religião dos fariseus. E ele, então, por medo, e talvez até por vergonha, ele vai procurar Jesus de noite, no momento que ninguém está vendo, no momento que ninguém vai perceber que é ele, né? Que de repente ele pode, sei lá, olhar para o outro lado,
e ninguém vai reconhecer que é ele que está conversando com Jesus. Então, ele na verdade tenta se aproveitar daquele horário da noite para ficar meio escondido. E esse é um outro sinal de alguém que ainda não tem Jesus no coração. Quem não tem Jesus no coração tem vergonha de Deus, tem vergonha de Jesus. A pessoa que não tem Jesus no coração, ela conversa de tudo, gente. De tudo. Na frente de qualquer pessoa. Ela conversa de futebol, conversa de outro esporte, conversa de notícia do jornal. Ela conversa até de pornografia, conversa de coisa inapropriada, conversa de um monte de coisa na frente de qualquer um. Conta piada indecente. Mas quando é para falar de Deus, quer dizer, de Deus ainda muita gente ainda fala, mas quando a gente é mais específico e vai falar de Jesus, quem não nasceu de novo às vezes se sente até ofendido. Então, a pessoa que não nasceu de novo, ela ainda tem esse problema. Ela, na verdade, ela tem essa questão de timidez, de estar com essa vergonha, de não querer se assumir para o mundo, né? Que realmente é alguém que serve a Jesus e que ama Ele de todo o coração. Por isso que a pessoa fica desse jeito. Então esse é um caso, mas não é só esse caso. A gente tem outros problemas aqui em Nicodemos que mostram que ele ainda, antes desse encontro poderoso com Jesus, ainda não tinha nascido de novo. Esse é um caso, né? A gente viu aqui que ele foi de noite. Versículo 2 aqui mostra exatamente isso. Olha lá. Este foi ter de noite com Jesus. Ele tinha essa vergonha, tinha esse medo. Mas outro exemplo de que esse homem ainda não tinha nascido de novo. Ele não tinha o entendimento correto da Escritura. Você vê que Jesus conversa ali com ele, explica para ele que ele tem que nascer de novo. Aquele homem não entende nada, ele questiona Jesus uma vez, questiona Jesus uma segunda vez. Aí de repente, versículo 10, Jesus responde assim para ele, ó, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. É aquilo que eu disse, né? Paulo comentou que o homem natural, para ele as coisas de Deus são loucura. A pessoa que ainda não nasceu de novo, quando você vai falar de Bíblia, de milagre, de Jesus, né? Para essa pessoa é loucura. Não aceita isso. Paulo falou algo parecido também mais para frente, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4 também, gente. Quando ele diz assim, ó, se o nosso evangelho está encoberto, está tampado, escondido, né? Ele está tampado e escondido para quem? Para aqueles que ainda perecem, para aqueles que não nasceram de novo, para aquele que ainda é homem natural. Para essas pessoas o evangelho está tampado. A pessoa não entende. E o inimigo, o diabo, que Paulo diz lá em João, que Paulo diz lá em 2 aos Coríntios 4:4, né? O Deus deste século, é como ele chama lá, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Você vai lembrar comigo daquela parábola que Jesus contou? Está lembrado? Saiu lançando um monte de semente, a semente é o evangelho, né? Uma semente caiu na beira do caminho, outra semente caiu lá num terreno meio de pedra, a outra semente caiu num terreno cheio de espinho, a outra semente caiu num terreno bom, né? A semente que caiu no terreno bom é aquela pessoa que deu fruto, é aquela pessoa que a semente do evangelho entrou, ela não ficou com vergonha, ela não ficou com medo, ela não resistiu ao Espírito Santo, mas ela se rendeu ao senhorio de Jesus, foi salva, começou a dar fruto. A semente que caiu no terreno cheio de espinho é aquela pessoa que até no primeiro momento ela aceita e tudo, né, fica feliz, mas de repente, gente, vem a luta, vem a provação, vem as dificuldades da vida, né, que são aqueles espinhos, sufocam aquela árvore, aquela semente, né, que germinou, e ela então perde a força, morre e não dá sequência na vida cristã. A semente caiu num terreno pedregoso, né, cheio de pedra, ela até cresceu um pouquinho rápido, assim, de uma hora para outra. Você olhou e pensou, esse aí vai, mas de repente não vai, por quê? Porque não tem profundidade. Bate na pedra assim, ó, pá, e a raiz não aprofunda. E aquela pessoa não cria raiz, aquela pessoa não cria base, aquela pessoa não cria sustentação, não fica firme, não fica forte. Quando vem uma perseguição, quando vem uma prova, ela não tem raiz, não tem força. E aí ela morre muito facilmente. Mas tem a primeira semente, né, que caiu onde mesmo lá? Num terreno, à beira do caminho. E o que aconteceu? Veio uma ave lá, pegou aquela semente e levou ela embora. Quem é aquela ave lá, de acordo com a explicação de Jesus? É o diabo. O diabo se aproveita, como a gente vê aqui em 2 Coríntios 4:4. Deus desse século, né, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos.
É isso que o diabo fez lá. Ele foi lá e arrebatou a semente, pegou a semente e levou ela embora. E aí está cheio de gente que continua, às vezes, nessa condição aqui, ó, de morto espiritual, né? Que é uma linguagem mais pesada na Bíblia. Homem natural é uma linguagem mais leve, mas a linguagem mesmo ali é que a pessoa está morta, espiritualmente falando, dos seus delitos e pecados. Essa pessoa que não nasceu de novo, é que levou a mensagem do Evangelho para ela e ela não aceitou, não recebeu de bom grado, fechou o coração, resistiu ao Espírito Santo, o diabo vai lá, aproveita e leva essa semente embora. E a pessoa continua do mesmo jeitinho. Agora, o que acontece aqui é o seguinte: Nicodemos, ele então é esse homem natural ainda, gente. Ele tenta ler aqui a Escritura, é um doutor, é um homem muito estudado, sabe muita coisa, devia saber vários versículos de cabeça. Mas veja, ainda não era crente. Está cheio de gente assim, às vezes, nas nossas igrejas. E já está nas igrejas há anos. Há anos, tem carteirinha de membro, tem uma série de outras coisas que ela faz lá na comunidade local onde ela frequenta. Já congrega há muito tempo, mas ainda não nasceu de novo. E a pessoa que nasceu de novo é diferente. Acontece algo na vida dessa pessoa. Nós vamos ver daqui a pouco os efeitos, né, daquilo que acontece em quem nasce de novo. Por enquanto a gente está vendo como é que é a pessoa que não nasceu de novo. Então nesse caso a gente tem aqui nesse texto isso, ó. Primeira coisa, né? É uma pessoa que tem vergonha da palavra de Deus, tem vergonha de Jesus. Segunda coisa, não tem entendimento da palavra. O Deus deste século ainda aproveita e cega mais ainda o entendimento dessa pessoa, para ela não entender. Outro detalhe, além dele não ter essa questão do entendimento, né? O que a gente percebe? A própria afirmação aqui de Jesus, de que ele então ainda não nasceu de novo. Jesus está lá conversando com ele, mostrando para ele essa necessidade de nascer de novo. E aí o versículo 3, Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí como é que a gente sabe que Nicodemos não nasceu de novo? Porque ele não entende essa linguagem de Jesus. Ele não entende, ele não sabe o que é nascer de novo. Nascer de novo envolve uma ideia de conversão, envolve uma ideia de arrependimento, de fé dentro da gente, uma mudança de mentalidade. E Nicodemos ainda não tinha isso. Porque quem tem isso não tem vergonha de professar Jesus publicamente. Quem tem isso, olha para a Escritura, não estou dizendo que vai ser um expert que vai entender tudo, mas, gente, a mensagem central da Bíblia vai entender. Vai ter fome da palavra, vai ter sede de oração, vai ter sede de estar na presença de Deus. Mas quem ainda não nasceu de novo, simplesmente pode chegar no máximo até ao status de ser um religioso, de frequentar uma reunião, de ser muito assíduo numa reunião, mas não ter nascido de novo ainda. Mas o que é nascer de novo, afinal de contas? Vamos entender isso agora? Bom, Jesus usou essa metáfora aqui, né? Uma metáfora que a gente pode chamar de metáfora biológica. Porque o que é nascer de novo? É a gente imaginar, olha, quando a nossa mãe estava grávida, né, e a gente nasceu lá o bebezinho, aquela pessoa vai aprender o que é vida, né? Vai crescendo, vai recebendo ali os primeiros alimentos, os primeiros nutrientes, vai crescendo na vida, vai tendo experiência com as pessoas, vai aprendendo um monte de coisa do cotidiano, né? Vai ganhando sabedoria, por aí vai. Só que Jesus está falando aqui de um novo nascimento. Está falando de alguém que já chegou numa certa idade, que precisa nascer outra vez. Mas nascer aonde, gente? Precisa nascer no Espírito. Jesus explica isso aqui, ó. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Ó. Então a gente tem que nascer onde? Do Espírito. Versículo 6 ele fala isso, ó. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito Santo faz esse novo nascimento acontecer. E nesse momento, Nicodemos ainda não entendeu. E você nessa noite vai poder entender melhor do que ele. Outras passagens na Bíblia que falam do novo nascimento. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios 5, 17. Se você puder aí acompanhar comigo, né? Você vai entender mais um pouquinho do que é nascer de novo. A Bíblia agarrou as páginas aqui, ó. Agora foi. 2 aos Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então o que é nascer de novo? É se tornar uma criatura. E mais, o que é nascer de novo? Coisas velhas ficam para trás.
coisas novas aparecem na nossa vida. Que coisa velha é essa e que coisa nova é essa? Vamos ler outros textos aqui que a gente vai entender. Efésios capítulo 4. Vamos lá? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20. Está escrito assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado para a verdadeira justiça e santidade. O que é que Paulo disse ali, segundo os Coríntios, né, que a gente leu? Se alguém está em Cristo, tudo se fez novo, né? As coisas velhas passaram, ficaram para trás. Que coisas velhas são essas? É esse velho homem que ele está falando aqui. Ó. O que é esse velho homem? É aquela pessoa, gente, que era escrava do pecado. É aquela pessoa que ainda vivia na mentira, que vivia no engano, que vivia na prática do pecado, que vivia numa série de coisas que a gente sabe que Deus não se agrada. E aí o que acontece? Se torna nova criatura. Como? Ela se reveste de um novo ser, de um novo homem, né? Nasce de novo. E nesse novo nascimento, o prazer que essa pessoa tem agora não é mais no pecado. O prazer que essa pessoa nascida de novo tem agora não é mais enganar, contar mentira, se vangloriar, brigar, arrumar contenda, ter inveja, sabe, seguir aquelas obras da carne. Não. O prazer dessa pessoa agora, como a gente vê aqui Paulo explicando para a gente, dessa vez em Efésios 4, é ser criado na verdadeira justiça e santidade. Ou seja, é andar o mais parecido como Jesus andou. Essa é a novidade de vida que é trazida para a gente. Mas não para por aí, vamos para mais outros textos aqui que falam da mesma coisa. Então, ó, guarda comigo. Ó. Jesus falou de nascer de novo. Paulo falou de nova criação, nova criatura. Paulo falou aqui também de novo homem. Tudo isso é nascer de novo, viu, gente? Outro texto agora, vamos para 1 João. Carta de 1 João, está bem lá para frente. Um pouco perto aí de Apocalipse, né? Você vai lá em Apocalipse, volta um pouquinho que você vai encontrar. 1 João, vamos ler aí primeiro capítulo 3, versículo 9. João foi esse que escreveu o evangelho que a gente leu, tá? Então ele vai usar uma linguagem mais parecida com a linguagem de Jesus. João capítulo 3, versículo 9. Está escrito assim, ó: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então veja, Jesus falou: nascer de novo é nascer do Espírito. João agora está falando aqui daquele que é nascido de Deus, que é a mesma coisa que ser nascido do Espírito, que é a mesma coisa que nascer de novo. Quem nasceu de novo, gente, não continua na prática do pecado. O pecado acontece porque a gente ainda não tem, digamos assim, a libertação, né, da nossa corrupção, da nossa herança de Adão. Nós somos imperfeitos, né? Enquanto a gente não for para a glória, enquanto a gente não for glorificado, isso não vai acabar. Enquanto a gente está nessa terra, a gente luta contra a nossa natureza carnal. E tem que batalhar contra ela, mortificar ela. E só o Espírito Santo para nos ajudar nisso. Semana que vem nós vamos falar de batismo com o Espírito Santo. Vamos entender melhor como que se dá essa relação do batismo com o Espírito Santo e a luta contra o pecado. Mas a questão aqui é a seguinte: aquele que nasce de novo não tem mais prazer no pecado. Ele não vive na prática do pecado. O pecado não é mais para essa pessoa uma coisa comum, corriqueira, habitual. Essa é a diferença. Quem nasceu de novo, quando peca, sente tristeza, sente dor, sente arrependimento, não quer mais continuar naquela vida. Pede ajuda para Deus: Senhor, me tira dessa, eu não quero mais continuar dessa maneira. Ela se arrepende, ela vai para 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem nasceu de novo, vai para 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos, não pequeis. A gente vai se esforçar para não pecar. Pecado não pode ser rotina. Mas se acontecer, 1 João 2 ainda, versículo 2 agora diz:
se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, nós precisamos pedir perdão. Precisamos nos arrepender. Precisamos clamar ao Senhor pela misericórdia, para que Ele nos purifique. E para que a gente continue, seguindo aí a nossa trajetória na vida cristã. Ainda em 1 João, temos outros textos aqui que vão falar desse novo nascimento, gente. Vamos para mais outros. 1 João capítulo 4, versículo 7. Olha o que está escrito aí. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O verdadeiro amor pelo próximo e pela obra de Deus e pelo Deus é algo que é colocado no nosso coração somente a partir do momento que a gente se torna alguém nascido de Deus. O nascido de Deus, aquela pessoa que nasceu de novo, como Jesus ensinou para Nicodemos, tem amor na obra. Ela tem alegria da salvação, ela tem prazer de estar na presença de Deus. Ela não vem para a igreja aqui no domingo ou qualquer outro dia por obrigação, que alguém está mandando, que alguém está brigando com ela. Não, ela vem por prazer, ela vem com alegria. E ela vem para a igreja e ela sabe que tem igreja que tem mais estrutura, tem igreja que tem menos estrutura, mas o coração dela não está na estrutura. O coração dela não está no bom instrumento, o coração dela não está naquela pessoa que canta super afinado, que canta super bem, não está naquela banda enorme de louvor, não, o coração dela está na obra de Deus. Se ela chega aqui, tem uma estrutura menor e o pessoal está cantando, ela quer cantar também, dar o seu melhor junto, porque o amor dela é para Deus, ela está cantando é para Deus, está cantando é para Jesus. Quando ela vem aqui, ela não está preocupada em olhar para o irmão, como é que está. Está de um jeito, você está de outro, não, ele está preocupado em vir para cá, colocar o seu coração na obra de Deus e ouvir a palavra, e deixar a palavra entrar no coração, e absorver o que Deus quer para a vida dela. A pessoa que é nascida de Deus, como João está explicando, que nasceu de novo de verdade, ela tem tanta alegria no coração que ela também tem gratidão pelo que Deus fez na vida dela. Salmo 40, gente, o salmista diz assim, tem um trecho lá que ele comenta assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha firme. O novo nascimento é isso. É Deus tirando a gente lá do charco de lodo. Tirando a gente lá daquela vida do velho homem, que Paulo falou. Tirando a gente agora numa rocha firme. Quem é essa rocha firme no Novo Testamento aí? É Jesus. E quando Ele coloca a gente em Jesus, firme em Jesus, gente, o prazer de estar na presença de Deus é enorme. A paz de Deus que vem no coração da gente é enorme. Pode estar chovendo canivete, pode estar com conta batendo na porta, pode estar passando luta, pode estar doente, pode estar passando provação, mas a nossa alegria está em Cristo. Nossa alegria está no Senhor, nossa paz está em Deus. Essa é a diferença. E o amor também, o amor está em Deus e na obra de Deus, mas também está no próximo. Porque quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, ama o próximo como ama a si mesmo. Quem nasceu de Deus não quer segurar o evangelho só para ele. Glória a Deus, fui salvo, obrigado, Senhor. O Senhor me tirou lá da miséria, me tirou lá da vida ruim. O Senhor me tirou lá da vida do pecado, do lamaçal, me colocou agora em Cristo, na rocha firme. Obrigado. 1 Pedro capítulo 1, 22 e 23. Está escrito assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Veja aí, pessoa que nasceu de novo, ela quer, como a gente viu, repare no texto, hein? Versículo 22. Quem nasceu de novo tem a alma purificada. Quem nasceu de novo tem prazer pela obediência à verdade. Você tem prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Quem nasceu de novo tem prazer no amor fraternal, no amor entre os irmãos. É um amor não fingido, não é um amor hipócrita. Eu finjo que te amo. Ô, meu irmão, vem cá, pá. Não, aí quando vira as costas, eu tenho ódio, eu falo mal, eu critico. Não, eu amo, não fingidamente. O que mais? Ama ardentemente, está aí na continuação, Então é um amor ardente, no sentido da gente querer sempre realmente o bem para o nosso irmão, com o coração puro. Sendo de novo gerados.
A palavra que aparece aqui no texto bíblico, gente, no texto grego, né, original, envolve a ideia de uma mudança de mente. Ser gerado de novo é ter uma mente diferente, uma mente que foi mudada. Porque olha, é só você lembrar como era a tua mentalidade antes de Jesus. Uma vez eu estava em casa, e aí foi um grupo de jovens, né, eu me converti na Assembleia de Deus, aí foi um grupo de jovens em casa, da mocidade. Eu tinha pouco tempo que eu estava na igreja. E eles brincando, né, coisa tranquila lá entre os irmãos, brincando e tal, só que eu estava com aquela mentalidade do mundo. Muitas vezes lá no ambiente de trabalho, no ambiente de outros lugares que eu ia, o pessoal fazia brincadeira, aquelas brincadeiras de duplo sentido, né? Às vezes até coisa homofóbica, né, e tal. Então quando eles fizeram algumas brincadeiras, eu pensei que eles estavam indo por esse caminho. E eu ficava meio desconfiado. Peraí, você está brincando, isso aí que você falou tem a ver com isso? Eu falei, não, que é isso, de maneira nenhuma, a gente não brinca assim não, e tal. Por quê? Porque a gente, antes de Jesus, gente, a gente tem uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que suspeita de tudo, uma mentalidade malévola, uma mentalidade, muitas vezes até pensando na vingança, uma mentalidade que se alegra com a ruína dos outros. Mas quando a gente vem para Jesus, isso muda, a mentalidade muda. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo também fala de algo que é novo nascimento. Ele diz lá, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Meus irmãos, que palavra linda! Transformai-vos. Lá no grego vem da ideia de metamorfose. Mas é uma metamorfose onde? Na mente. Transformai-vos pela renovação da mente. Tínhamos uma mente caída, podre, pérfida, na ruína, no caos. Mas o que Jesus traz? Traz vida. A mente muda. Acontece uma metamorfose. O melhor exemplo de metamorfose que a gente tem é o da borboleta, né? Borboleta, antes de ser borboleta, é uma lagarta. Aí ela vai lá no casulo, fica lá um tempo, de repente sai lá com asas, sai voando e tal. Sai um outro animal diferente, né? É isso, gente. Novo nascimento é isso. É uma metamorfose. Era velho homem, se tornou novo homem. Era uma velha mulher, se tornou uma nova mulher. Acontece novidade de vida, acontece transformação. Isso é novo nascimento. Agora, se você não teve mudança, está do mesmo jeito, então não nasceu de novo ainda. Tem mais passagens na Bíblia que falam um pouco mais sobre isso. Tito capítulo 3. Se você puder ir comigo também lá, é só voltar um pouquinho aí, ó. Um pouco antes aí de Hebreus, você vai encontrar a carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 1 a 5, eu vou fazer a leitura. Está escrito assim, ó. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades. Aqui ele está falando de líderes, né, governantes aqui da nossa terra, tá? Seria tipo os nossos prefeitos, governadores, né, um chefe aí de um trabalho, né? Ou seja, as pessoas que têm cargo de liderança aí por onde a gente vive, tá? E aí ele continua: que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos no outro tempo. Isso já passou, não é mais. Isso aqui é velho homem. Éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isso aqui é o velho homem. Vamos voltar no texto, olha lá, ele está pedindo para a gente ser obediente às autoridades. Não seja essa pessoa que quer criticar tudo, quer reclamar de tudo, que não se sujeita a nada, né? Isso está errado, esse tipo de atitude. O que mais? Ele diz aí, ó, não infame ninguém, não fala mal de ninguém, não fica levando as pessoas, não fica pegando o nome de outras pessoas e falando coisas negativas dessa pessoa, né? Levando a reputação dessa pessoa para o buraco. Não faça isso não. Não seja contencioso, não seja brigão. Contencioso é brigão, gente. O que mais ele diz aqui, ó, seja modesto, seja equilibrado, seja uma pessoa tranquila. O que mais? Mostre mansidão para com todos os homens. Seja manso. Ao invés de você já chegar brigando, ao invés de você já chegar arrumando contenda, ao invés de já chegar arrumando briga, né? Ó, aqui nessa região o trânsito é terrível. Aí esse dia eu estava conversando com um amigo meu lá no seminário.
E ele falou que guarda uma arma, é um crente, ele guarda uma arma debaixo do banco do carro dele, né? Aí um motoqueiro passou, o motoqueiro estava errado, passou, fechou ele, fez alguma coisa errada, ele buzinou pro motoqueiro, o motoqueiro voltou, ele pensou, vou dar um susto no motoqueiro, pegou a arma e mostrou para ele assim, o motoqueiro saiu vazado, né? Eu falei, rapaz, não faz esse tipo de coisa não. Você não sabe se o outro cara também está armado, vai que ele saca lá uma arma, te dá um tiro aí também, a confusão está feita. Não precisa disso. Não é isso que Deus espera da gente. Tá? Então mansidão, uma coisa mais tranquila, mais pacata, mais serena. O que mais? Ele diz aqui, ó, no outro tempo de velho homem, tempo de velha mulher, como é que a gente era? A gente era insensato. A gente saía tomando decisão que vinha na cabeça, andava pelo coração. Meu coração manda, eu faço. Meu coração não manda, eu não faço. Se eu sinto de fazer uma coisa, eu faço. Mas isso é insensatez. Porque tem hora que a gente tem que agir com a razão. Mas quando a gente vem para Jesus, isso muda. Porque é mais do que agir com a razão. É agir com o Espírito. É subordinar, é colocar tudo nas mãos do Senhor. Pareceu uma oportunidade. Meu Deus, é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer? Me mostra, é esse caminho que eu tenho que seguir. Essa é a sensatez de alguém que nasceu de novo, gente. É colocar as coisas na mão do Senhor, aos pés de Cristo, nas mãos do Espírito Santo, pedir direção. Aí a gente vai conseguir ser sensato. O que mais? Para a gente não ser desobediente. Isso é velho homem. Velho homem é desobediente. Velho homem não leva desaforo para casa. Velho homem não aceita engolir sapo. Velho homem, se alguém falou alguma coisa e ele não gostou, ele quer brigar, quer arrumar confusão. Aqui não. Ao invés de ser desobediente, vamos ser modestos, vamos ser mansos. Velho homem é extraviado. O que é extraviado? É alguém desviado, está nem aí para a palavra de Deus. O que importa é o que vai me dar prazer. E a sociedade hoje ainda é assim, a gente chama isso lá na filosofia de sociedade hedonista, né? Ela quer o que dá prazer. Não, isso aqui vai me dar prazer, eu quero. Mas isso é pensamento de quem está extraviado, desviado da palavra de Deus. O que mais? Servindo a várias concupiscências e deleites. Qualquer coisa que a nossa carne tem de prazer, isso é o velho homem. O velho homem quer essas coisas, o novo homem não. O novo homem tem prazer de estar na presença de Deus. O novo homem tem prazer de orar. O novo homem tem prazer de ler a Bíblia. O novo homem tem prazer de evangelizar. O novo homem tem prazer de ganhar uma alma para Jesus. O velho homem não. O velho homem tem prazer na briga, na contenda, na malícia, na inveja. É odioso, é brigão. O velho homem é essas coisas, mas o novo homem é nascido de novo. O novo homem tem o Espírito Santo dentro dele. E se tem o Espírito Santo dentro dele, Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, dizendo que essa pessoa agora é espiritual e não é mais carnal. Por isso que é um novo homem. Porque o velho homem é carnal, ele é guiado pela carne. O novo homem é guiado pelo Espírito de Deus. A gente vê aqui Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos ainda é um velho homem. Nicodemos é uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Outra linguagem que Paulo usa aqui frequentemente, não vou abrir não, mas para a gente já partir para o encerramento, né? Mas que tem tudo a ver com isso aqui que a gente já falou, é a ideia de vivificação, né? Porque o homem natural que não nasceu de novo, gente, na linguagem da Bíblia está morto. Espiritualmente está morto. Quando ela nasce de novo, o que acontece? Ela é vivificada. Depois você lê Efésios 2 e Colossenses 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando Ele nos vivificou. Trouxe vida. Isso é novo nascimento. A gente não sabe dizer quando exatamente Nicodemos chegou a experimentar esse novo nascimento. Tem gente que ouve a palavra, entende a palavra, mas fecha o coração, resiste ao Espírito Santo. Lamentavelmente tem muita gente que faz isso. Mas quando a pessoa abre o coração, gente, o Espírito Santo entra ali, purifica o coração, limpa aquela alma, limpa aquela vida, organiza aqui dentro, sabe? Para Jesus poder entrar e fazer morada. É assim que a coisa acontece com a gente. Há um determinado momento aqui no Evangelho de João, que o pessoal está querendo prender Jesus. Jesus está lá ensinando e tal, o pessoal fica bravo com ele. Aí Nicodemos aparece, não, peraí, gente, não é bem assim. Aí o pessoal começa a criticar Nicodemos. Peraí, Nicodemos, como é que é esse negócio? Você está do lado dele ou do nosso lado?
Você é de Jesus ou você é dos fariseus aqui? Como é que é, afinal de contas? Então tem um momento da vida de Nicodemos que ele ainda está em cima do muro. E muitas vezes a gente chega nas igrejas e é o que tem gente em cima do muro. Ainda não se decidiu por Jesus. Mas lá na frente, Nicodemos toma um partido, se decide. E aqui sim, a gente tem um Nicodemos que nasceu de novo. Que não tem medo de publicamente esposar e expressar sua fé. Abre aí comigo para a gente encerrar a mensagem dessa noite. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38 e também versículo 39. João, capítulo 19, versículo 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Agora não, agora ele já não está mais com esse receio, né? Até José de Arimateia também, né? Antes disso, é discípulo de Jesus, mas é um discípulo escondido. Um 007, né? Ainda não nasceu de novo também não. E quem nasceu de novo não tem medo de esposar a fé em Jesus. Mas agora os dois já são realmente gente que nasceu de novo, que o Espírito Santo está habitando. E o que acontece aqui? Versículo 39. Foi também Nicodemos, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Ou seja, né, para embalsamar o corpo de Jesus e sepultar ele. Eles foram lá pedir para as autoridades romanas o corpo de Jesus. Para chegar numa autoridade romana e pedir o corpo de Jesus, ele tem que agora dizer publicamente, né, que ele tem ali um vínculo, que ele tem um laço com Jesus. Não é qualquer um que vai lá pedir corpo de uma pessoa que morreu. Então agora sim, ele começa a ter essa clareza da fé. Nascer de novo, gente. Nascer de novo é essencial para que a gente possa, de fato, experimentar a salvação. Quem não nasceu de novo ainda não está salvo. Ainda não tem salvação. Quem não nasceu de novo continua espiritualmente morto. Jesus disse assim, para finalizar, João 3, verso 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem ainda não nasceu de novo não está salvo. É necessário nascer de novo. Se nessa noite a gente tem alguém aqui que ainda não nasceu de novo, e que essa palavra tocou no teu coração, que o Espírito Santo falou ao teu coração, e você quer nascer de novo, quer receber Jesus como Salvador na tua vida, essa é a noite. Se de repente, gente, você até está frequentando a igreja, é até assíduo aqui e tal, frequenta, mas, sabe, é aquela pessoa que não está firme com Jesus, nada, deu aquela desviada, mas quer... Hoje você pode fazer isso também. Se você está firme, ou você que não está firme, mas quer ficar firme, ou você que ainda não nasceu de novo, mas quer nascer de novo, sabe de uma coisa, né? Daqui para frente, vamos nos preocupar em levar essa mensagem do Evangelho para que mais outras pessoas nasçam de novo, para que elas também tenham a salvação. Quem é salvo não olha para a própria salvação e fica feliz com a própria salvação, quer ver mais gente salva. Se você ainda não nasceu de novo, ou se você sente, né, que deu uma extraviada, uma desviada, nessa noite, aí do seu lugar mesmo, bota a mão no teu coração e eu quero orar por você, no nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos aqui encerrar o culto nessa noite, em primeiro lugar orando por essas pessoas que entenderam que ainda não nasceram de novo. Essa ou essas pessoas, né? Ou talvez não tenha também ninguém. O Senhor é quem conhece cada coração. Eu não tenho esse poder de conhecer o interior de ninguém. Mas se essa palavra tocou no coração de alguém, Pai, e o Teu Espírito convenceu que essa pessoa ainda não nasceu de novo, nessa noite eu oro para que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, para que ela aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida dela, que ela se renda ao senhorio de Jesus Cristo e que
que ela possa experimentar de agora em diante a paz de Deus que excede todo entendimento humano. Que ela experimente salvação agora pela graça de Jesus Cristo. Meu Deus, se alguém no nosso meio que sente que se extraviou, que sente que entrou numa fase de distância do caminho do Senhor, meu Deus, nessa noite nós também oramos aqui, Pai, para que essa pessoa se reconcilie contigo, para que ela receba de volta, Pai, essa presença magnífica do Teu Espírito, poderosa do Teu Espírito, e que haja, ó Deus, novamente salvação na vida dessa pessoa. Pela Tua graça, Pai, pelo Teu poder, renova esse homem, essa mulher. Traz renovo do Teu Espírito, faz nova todas as coisas. Finalmente, Senhor, nós oramos aqui, cada irmão e irmã que está nesse lugar, para que a gente não volte para casa contente apenas com a nossa salvação, mas que a gente saia daqui hoje, Senhor, com esse alvo, com essa mira de levar a Tua palavra para mais gente, para que mais pessoas sejam salvas para o louvor da Tua glória. Usa, meu Deus, aqui homens e mulheres. Usa essas pessoas, Senhor, para eles não ficarem com vergonha, para não ficarem com medo, mas para que eles compartilhem a Tua palavra onde quer que eles estejam, com ousadia, com intrepidez, com poder, e que a Tua palavra toque no coração, ó Deus, de quem eles estiverem ali pregando. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.